Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Recebam a paz do Senhor Jesus. Se você ainda não conhece o Projeto Rota 66, eu te convido a assistir os nossos outros vídeos. Nós falamos de Gênesis com o Bispo Carlos, falamos de Êxodo com o Bispo Cirino, falamos de Mateus com o Bispo Luiz, falamos também de Levítico com o Bispo Edgar, de Números com o Bispo Erasmo, falamos de Marcos com o Bispo Felipe e falamos de Deuteronômio com o Bispo Edmilson. É uma viagem maravilhosa. E hoje vai estar com a gente o Bispo Cristiano da Sara Nossa Terra Augusta, em São Paulo. Ele vai estar comentando o livro de Josué. Tá maravilhoso. Mas antes, vou lembrar você, faz aqui, ó, aqui, né? Deve ser aqui. Faz a sua inscrição aí no canal, aperte o gostei, que é importante, e também compartilhe o link com outras pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, tá bom? Vamos viajar? Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a Bíblia Sagrada. Que bom que você está com a gente de novo, porque hoje nós estamos recebendo um convidado tão especial para falar sobre o livro de Josué, um livro muito importante no Velho Testamento. E meu convidado é uma pessoa muito especial, mora no meu coração, é bispo da Sara, lá da Augusta, em São Paulo, e é um prazer recebê-lo aqui, Bispo Cristiano. Seja muito bem-vindo, meu amado. Tudo bem, Bispo Nildo, que prazer poder estar contigo aí, participando desse estudo aí da Palavra de Deus, que é algo maravilhoso, né? E vamos junto aí, vamos caminhar no livro de Josué e levar conhecimento aí para as pessoas que estão assistindo. Bom, e Josué, eu acho que a pessoa já tem uma curiosidade, já que o livro chama Josué, né? Tem um significado esse nome de Josué, ou é só um nome normal mesmo? Tem alguma relevância para a gente falar aqui ou não? Né, Josué é o nome hebraico de Jesus, então e ele não tinha esse nome, né? O nome dele era Oséias. E a partir do momento ali que Deus define que ele vai ser o sucessor de Moisés, Deus faz com que ele mude o nome, né, de Oséias para Josué. Meu Deus, isso é forte, né? Isso é muito importante. É forte. Aproveitando a questão dos nomes, né? Josué, Jesus, e aí eu chamei para falar sobre esse Josué um cara chamado Cristiano. Como é que é essa história? O que significa Cristiano, hein? Cristiano é cristão, né? Vem de que crê em Cristo. O significado do nome Cristiano é o que crê em Cristo. Los cristianos, né? Quando você está ouvindo uma pregação em espanhol, tem todo los cristianos, né? São os cristãos. Já muito fui bem. Batizado ali, já determinou ali o que seria um cristão. Desde o vento, no seu caso, foi desde as águas, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Bispo Cristiano, é o seguinte, vamos falar sobre esse livro que é maravilhoso. Esse livro, a gente estudou alguns livros aí entra em Josué. Fala um pouquinho, Josué, ele está dentro de uma categoria, encaixado dentro de uma categoria no Velho Testamento. Qual é a categoria? O que você pode falar para a gente aí? Então, Josué está entre os livros históricos, né? Dentro da divisão que a gente faz no Antigo Testamento, primeiro vem o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e em seguida começam os livros chamados livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Depois vem os livros poéticos, né? Provérbios, Jó, Salmo. Depois os profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores, né? Os maiores é Daniel, Ezequiel, Isaías e Jeremias, e os menores que vai até Malaquias. Eu achei que você ia citar Josué... também, já aproveitar e citar já todos os menores. Mas que bom, já deu uma aula aí, né? Já deu uma aula, né? E é importante, eu acho que... Pode falar, sabe que o Antigo Testamento não foi dividido em ordem cronológica, né? Então você está lendo ali Josué, que é a entrada na Terra Prometida. Daqui a pouco tem o livro de Esdras e Neemias, que já é lá saída do cativeiro da Babilônia, né? Josué, nós estamos falando aí mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo.
Aí Esdras e Neemias já é 500 e pouco ali antes de Cristo, exatamente. Né? Então, assim, e é interessante que talvez as pessoas também não tenham esse entendimento, é que quando fala ali dos poéticos, dos proféticos, tá falando de livros que na verdade eles estão inseridos dentro dos históricos, não é verdade? Exatamente. É importante quem vai estudar a Bíblia, Nildo, ter aquela cronologia da Bíblia, né? A Bíblia cronológica, né? Não, ou então você pode... para a pessoa pegar pegar a cronologia, né? A isso, timeline aí na hora da que Bíblia. ela vai ler ali aquele livro, ela se situar no contexto histórico, né? Que é importante. Isso é muito importante, com certeza, né? Quando a gente estava falando com outro bispo, a gente falando sobre, por exemplo, sobre Esdras, né? E naquele tempo de Esdras ali, os profetas, né? Os profetas ali são Zacarias e Ageu, dentro daquele momento de Esdras. Então a pessoa está lendo Esdras, mas lá dentro de Esdras tem também lá os profetas, no caso aí, tido como profetas menores, porque os livros são menores, não é porque os profetas são menores, né? Os livros deles são menores, né? Mas eles estão lá dentro daquele contexto. É muito importante, muito relevante. Muito bem. Bispão, diz aí pra gente, qual que você enxerga que é o tema principal desse livro? Bom, o tema principal do livro de Josué é a conquista. Ele é um livro que fala da vitória do povo de Israel na conquista da terra de Canaã. Então é um livro que mostra guerras, batalhas, né, do povo de Israel ali, liderado por Josué, na tomada da terra prometida. E ele mostra claramente como que Deus luta conosco essas guerras, né? Como que Deus guerreia com a gente essas batalhas. O livro de Josué está cheio de momentos ali que Deus entra com uma intervenção sobrenatural, né? Então, o tema dele é esse, e o propósito central do livro é registrar a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. É mostrar como Deus endossa aquilo que ele declarou, aquilo que ele prometeu, né? Quando você vai para a batalha, Deus não te deixa na mão, ele vai junto com você, ele guerreia com você as suas guerras. Você tinha comentado para mim de uma chuva de pedra, como é que é isso mesmo lá numa batalha? A gente vê no livro de Josué, já vou adiantar um pouquinho aqui o assunto, mas o livro de Josué ele tem fenômenos sobrenaturais, né? A muralha de Jericó ruindo é um fenômeno tremendo. Quando Josué ora e o sol para, né? O sol se detém ali para que ele possa vencer uma batalha. Outro sinal, quando as águas do Jordão se abrem, né? Moisés pisa lá, né? Os sacerdotes da época, né? Carregando a arca, quando ele põe o pé, o Rio Jordão se abre, né? E o povo passa ali em terra seca. E tem um fenômeno que é a chuva de pedra. Josué está lutando ali uma batalha e de repente vem uma chuva de pedra. E a Bíblia fala assim, ó, lá no capítulo 10 de Josué, versículo 11, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Uau! Então, o tamanho de Deus na história, né? O tamanho de Deus exatamente. Na história. Teve gente que morreu pela espada. Porque assim, eu costumo ensinar sempre que nós não devemos lutar nossas batalhas sozinhos e nem também cruzar os braços e falar, Deus, faz tudo aí, né? É uma parceria entre nós e o nosso Deus. Então, ele tá ali lutando, tem aqueles que estão morrendo pela espada, mas de repente vem uma chuva de pedra. E mais são os que morreram pela chuva de pedra. Ou seja, o que Deus fez foi maior do que o que eles fizeram, mas eles tiveram que fazer a parte deles, né? E normalmente é assim que funcionam os milagres na nossa vida, né? O que Deus faz é muito maior do que o que a gente poderia fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Você falando dos cumprimentos das promessas de Deus, eu acho interessante. Lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão, sai, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? Em Êxodo 12, o povo sai do Egito. Olha que coisa, né? E aí vem cumprir Josué, quando o povo adentra de fato essa terra, né? Mas vamos falar um pouquinho então, vamos discorrer um pouquinho sobre esse livro. Vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho da gente desse capítulo 1 tão importante, que eu acho que é essa questão quando Deus de fato chama Josué, né? Depois que de fato Moisés
morre. Fala um pouquinho desse início que acho que é tão forte e que a gente usa muito, a gente prega muito a respeito disso. Né? Exatamente. Uma marca também do livro de Josué, Deus falando com ele, ser forte e corajoso. Né? Tá lá no capítulo 1, Deus vai chamar Josué e Deus começa a falar com ele, né? Ser forte e corajoso para guardar minha palavra, para ensinar, porque tu farás este povo herdar a terra. Né? Então Josué estava acabando de assumir ali o papel de liderança, Moisés havia morrido, né? E Josué é o sucessor de Moisés, e ele assume um papel muito importante, levar aquele povo a entrar na terra prometida. E é interessante que a primeira coisa que Josué faz é ir buscar Deus. Ele vai consultar Deus ali, né? Quando ele sobe ali no monte e o anjo aparece ali para ele, e ele faz aquela pergunta famosa também, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E aí o anjo fala, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Né? Então Josué também nos ensina a conhecer melhor a Deus, a buscar a Deus, a andar segundo a direção de Deus. Né? Eu acredito que foi naquele momento ali que ele recebeu toda a orientação para dar aquelas voltas lá na muralha de Jericó, para tocar trombeta, gritar, tudo aquilo ali ele recebeu em oração. Quando nós vamos orar, Deus fala conosco, Deus nos orienta. Então o livro de Josué é um livro que também nos estimula a vida de oração, a vida de altar. Você está com o joelho no chão, está ouvindo a voz de Deus. A gente vê no modelo de Josué esse princípio, né? E não só ali, lá atrás, quando você está lendo o livro de Êxodo, os outros livros de Moisés, você vê que toda vez que Moisés ia para a tenda buscar Deus, Josué estava lá na porta, né? Querendo estar ali perto daquele momento, perto da unção, perto da presença de Deus. E Moisés às vezes saía do tabernáculo, embora, Josué ficava lá. A Bíblia diz que ele ficava lá, ele continuava. Até muitos teólogos dizem que Josué foi escolhido e não Caleb por causa dessa característica dele. Caleb era guerreiro também, Caleb era ousado, né? Ele, como comandante de exército, ele era perfeito, mas em Caleb faltava esse lado da presença de Deus, da unção, da busca por Deus, que Josué já tinha mais essa característica, né? Josué não se apartava da tenda, ele vivia colado também no seu líder, que era Moisés, né? Mas aí é interessante quando entra justamente o livro de Josué, porque Deus fala, olha, eu conheço você, eu sei que você não se aparta da tenda, não se aparta de Moisés, não se apartava, mas agora eu quero que você tenha coragem. E é a coragem que você tinha no campo, agora que eu quero que você tenha o campo de batalha, agora que eu quero que você tenha coragem de estar firme com a minha palavra, né? Você agora, sua coragem tem que ser para ter a minha palavra, né? E que você possa cumpri-la, meditar nela, cumpri-la, é isso? Acho que a ideia principal é essa aqui. Agora Deus está falando com ele, em primeiro lugar, Deus está falando com ele, não é isso? E segundo, Deus fala, olha, você já andou perto do seu líder, já andou... você andava na tenda e essa é a sua característica, e agora eu quero que você tenha coragem para que você possa meditar na minha palavra e cumprir minha palavra, porque se você cumprir minha palavra, você vence as batalhas. Lá em Josué 11, 15, olha como que fala aqui, ó, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Aí eu ligo lá com o 21:45, né? Por que nenhuma promessa falhou? Porque nenhuma palavra ele deixou de cumprir, né? Então, nenhuma promessa falhou. 21:45 fala isso. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué 21:45. Mas por que aconteceu Josué 21:45? Por causa de Josué 11:15. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara, né? Então, porque Josué cumpriu todas as palavras que o Senhor ordenou,
Deus cumpriu tudo que ele prometeu. Meu Deus, isso é muito bom. Isso aí eu vou pregar na minha igreja, porque isso é maravilhoso. Essa palavra aí é forte demais, né? Essa unção aí é unção forte, né? Tem gente que sabe, mas por que eu não tenho, né? Por que Deus ainda não cumpriu tudo que ele prometeu? Porque você ainda não cumpriu tudo que ele ordenou. No dia que você cumprir tudo que ele ordenou, ele vai cumprir tudo que ele prometeu. É assim que funciona o reino de Deus. Muito interessante quando você lê lá o livro de Jonas, do profeta, ele fala uma frase lá que não sei se passa, se já de fato se estudou e entendeu aquela frase lá, mas ele fala assim, lá no ventre do peixe, ele fala, Senhor, eu cumprirei os meus votos. Olha que coisa, peraí, por que ele falou essa frase? Eu cumprirei os meus votos, porque sempre dá a impressão que Deus mandou ele à força, alguma coisa assim, né? Mas ele fala, eu cumprirei os meus votos. Então quer dizer que ele tinha votado, ele tinha falado com Deus, ele tinha prometido algo para Deus que ele não estava cumprindo. Não é que Deus estava forçando, não. Ele tinha feito a promessa que com certeza ele resolveu não cumprir depois. Aí diante de toda a batalha ele fala, eu vou cumprir, Senhor, eu vou cumprir, né? Muito interessante. E é muito fantástica essa tua revelação. Acho que é maravilhoso. A gente precisa, de fato, fazer a nossa parte para que Deus também faça a dele. Antes de ficar exigindo que Deus faça a parte dele, vamos fazer a nossa, que é inclusive muito mais fácil, a nossa, para deixar ele fazer a dele, né? Deus fala ali com Josué e tudo mais, tal, ele se anima o povo anima ele, aquela história toda. Mas tem uma coisa interessante ali das tribos, acho que tribo de Gad, né? De Ruben, a meia tribo de Manassés, que eles já estavam confortáveis, porque eles já tinham alcançado um território, só que era antes do Jordão, era aquém do Jordão, né? E o povo tinha que atravessar o Jordão e batalhar do outro lado, não é isso? E como é que você enxerga aí? Porque Josué teve uma posição importante ali, né? Você enxergou essa ideia aí, passar para as pessoas? Sim. Eles já tinham achado uma terra antes do Jordão, né? E eles estavam tranquilos ali naquela terra, e Josué fala, vocês vão para lá lutar junto com os irmãos, não é porque você já conquistou que você vai ficar tranquilo, né? Você tem o dever de ajudar os seus irmãos a entrarem na terra prometida junto. Nós saímos juntos do Egito, caminhamos juntos no deserto e vamos entrar juntos na terra, né? Não tem essa não. A batalha do povo de Deus ela é em unidade, né? É um lutando pelo outro, né? O livro de Efésios fala, se eu não me engano, suportai-vos uns aos outros, né? Suportar não é, não aguenta aquele meu irmão ali, não tem que suportar ele, não, é suportar, de dar suporte mesmo. Dar suporte, exato. Ajudar um ao outro, né? De você fortalecer um ao outro, e isso faz parte, né? E tem outra passagem também, Bispo Nilton, que eu já vou entrar aqui, lá no capítulo 18, fala assim, no versículo 3, disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passar para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu, né? Porque tinha algumas tribos ali que não tinham tomado posse ainda da terra, né? Estavam ali, então assim, tem sempre aqueles que querem ficar mais acomodados, né? Que querem, e aí tem que ter um líder para muitas vezes motivar e pôr ordem na coisa, né? E Josué foi muito bom nisso. Josué ele teve essa percepção, né? De não deixar aquelas tribos que queriam ficar lá antes do Jordão acomodados, e nem de deixar aquelas tribos que ainda não tinham conquistado ficar ali numa posição de conforto, né? Não, vamos para a guerra, vamos para a batalha, vamos tomar posse de tudo. Eu quero 100% daquilo que Deus prometeu, né? Bom, tem um momento que eles se consagram, que Josué traz a circuncisão, né, para o seu povo. Por quê? Porque, de fato, tinha ali um povo que nasceu lá no deserto, não tinha tido a circuncisão, e aí Josué tem que fazer isso. Mas era necessário, né? Porque era a questão da aliança com Deus, não é verdade, mesmo? Exatamente. É o que eu estava falando, né? No capítulo 1, Josué recebe a missão ali, né? Deus fala ser forte e corajoso, e aí ele ouve a voz de Deus ali,
E a partir dali, Josué sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre se santificando, né? Até o capítulo 5 é essa preparação aí, né? É esse início aí que a gente fala, a divisão do livro, né? A gente põe do 1 ao 5, é a consolidação da liderança de Josué, a travessia do Jordão, a circuncisão em Gilgal e a renovação da aliança, né? E aí, dos 6 em diante, começa em si a conquista da terra de Canaã. E ela começa ali, e aí logo no começo, no capítulo 7, vem lá o pecado de Acã. Muito bem. Vamos pontuar, eu acho que é bastante importante isso aí. Josué, ele começa nessa questão de consolidação, e aí da liderança e tudo mais. Eles atravessam o Jordão, aí de repente chega diante de Jericó, é isso? E diante de Jericó, essa revelação que Deus dá, né? Deus fala com eles marcham, né? E como de uma forma sobrenatural, né? Acontece que Jericó cai, os muros de Jericó caem. E, inclusive tem a questão de Raabe, que é muito interessante, né? Aquela mulher que é uma estrangeira, né? E que de repente adentra, entrou, né? Na linhagem de Jesus, né? Ela entrou na linhagem de Jesus. Era uma prostituta. Eles conquistam Jericó, né? Que é essa batalha que todo mundo conhece, a questão da queda dos muros e tal, né? E aí de repente chega Ai, justamente isso. E Ai é quase a gente falar assim, ai, né? Fala um pouquinho desse negócio de Ai. Exatamente, né? Você vê ali a importância da consagração, da santificação. São 5 capítulos, né? Josué termina naquela passagem que ele sobe lá o monte, Deus, o anjo aparece para ele fala, né, no capítulo 5. Ele celebra a Páscoa, ele faz a circuncisão, tudo ali para renovar a aliança, né? E aí tem uma grande vitória em Jericó no capítulo 6, né? Vem aquela tremendo, né? Todo mundo conhece essa vitória em Jericó. E aí no capítulo 7 vem uma cidadezinha que era a mais fraquinha de todas, era mais fácil de ser vencida. Só que tem um cidadão chamado Acã, que ali na hora de conquistar ali os tesouros, que sempre tinha os espojos, né, das batalhas, ele pega coisas que eram consagradas, né? Principalmente uma capa. Ele pega prata também, mas pega uma capa babilônica. E por causa disso, ele acabou com a santificação de Israel, né? O pecado entrou ali. E eles perdem a batalha de Ai, que era tão fácil que Josué falou, não vou mandar todo o exército, vou mandar Mandou só pouca parte. gente, tá garantido. Mandou essa. Pouca gente, essa tá garantido, mas sem santificação, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, aí ele teve dificuldade, né, nessa batalha. Eles são derrotados ali naquela batalha, e aí Josué manda outro grupo, é derrotado de novo, aí ele vai consultar Deus, né? Aí ele volta, peraí, até agora eu consultei Deus para tudo, por que eu não consultei a Deus para saber o que está acontecendo, né? E aí quando ele ora, cai lá em Acã, né, o responsável pelo pecado ali que trouxe aquele momento de fraqueza ali, de derrota, né? Bom, na verdade, então, ele se prostra, ele ora, ele fala com Deus, Deus fala com ele, mas o final é que ele resolve o assunto, que era um problema de pecado que tinha no meio deles, e eles resolvem, e aí muda a sorte, não é verdade? Exatamente. E aí ele faz ali no capítulo 8, depois que ele, né, passa por tudo isso, e aí sim vence a batalha contra Ai, ele faz uma renovação da aliança. Ele edifica um altar lá no Monte Ebal, e aí, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado para ele, e aí ele renova a aliança, e daí para frente é só vitória. Ele traz de novo para o coração das pessoas a lei, ou seja, é aquela questão de fato você trazer uma renovação em tudo, né? Seja, é espiritual, é de entendimento, é você de fato receber de Deus para que você possa continuar. Não adianta continuar de qualquer forma, né? Eu acho que é muito importante isso nele, que ele entende que ele precisa ser renovado para que possa continuar, né, a jornada.
Exatamente. A nossa força vem do altar, né? A nossa força vem da santificação, vem da oração, vem da busca por Deus. O livro de Josué ensina muito isso. Ele ensina sobre grandes vitórias e ele ensina como você conquistar essas grandes vitórias, que é buscando a Deus em oração, se santificando e obedecendo a palavra. Fala pra gente aí umas curiosidades que você encontra nesse livro, coisas que se destacam, né, para você, aos seus olhos, que poderia passar para essas pessoas que estão nos assistindo. Bom, as curiosidades do livro são tremendas, né? Primeiro, a gente já começou comentando uma, né? Joshua, o nome de Josué, que significa o Senhor é salvação, é o nome hebraico e é o mesmo nome de Jesus, né? Então, essa aí é a primeira curiosidade, né? A segunda é essa, ele era chamado de Oséias, lá em Números 13, 16, você vê o nome Oséias é o mesmo, né, de Josué, quando ele recebe a missão ali de Moisés. E a gente já falou também das questões dos sinais extraordinários que Deus faz, né? O Jordão se abrindo. Tem uma coisa muito, muito importante. Eu acho que, por exemplo, a gente podia até falar um pouquinho desse Jordão, né? Porque o Jordão, assim como no mar, tem um cajado que simboliza autoridade. No Jordão tem um outro símbolo de autoridade, né, Bispo? Qual que era esse símbolo que eles usaram? A Arca da Aliança, né? Os sacerdotes foram na frente carregando a arca. Quando eles... E é interessante, depois que eles pisam o Jordão, que ele se abre, né? Então, de novo, aquele conceito, né? Não é que Deus vai na minha frente, abrindo os caminhos e eu venho só colhendo. É junto, né? Na hora que eu piso, Deus pisa também e Deus faz o milagre acontecer ali, né? E tanto a passagem pelo Mar Vermelho quanto a passagem pelo Jordão simbolizam hoje o batismo nas águas, né? Exatamente. É o início de uma caminhada, de uma trajetória de milagres, de vitórias, de conquistas, né? Então, o Jordão se abre, eles passam em terra seca. E eu ouvi uma vez um teólogo, um estudioso, dizendo que a gente imagina assim, o Jordão ali onde eles atravessaram, um riachozinho, né? Bem rasinho. Não, onde eles passaram era um lugar onde o Jordão era profundo, as águas eram profundas. Como o Mar Vermelho, né? Eram águas profundas. Era um trecho difícil. Era um trecho difícil. Se o Jordão não se abre, eles teriam dificuldade de atravessar ali. Não é a gente lendo a Bíblia, né, na nossa cabeça ali, porque não tá. Se fosse perto da nascente do Jordão, ia ser um riachozinho. Não, já era lá embaixo. O Jordão já era um rio volumoso e Deus abre aquelas águas ali e eles passam em seco, né? Aí logo depois vem as muralhas de Jericó, que ruíram ao som do grito do povo, da trombeta dos profetas, né, dos sacerdotes, e as muralhas ali ruem, e era uma cidade muito fortificada, diz a palavra, né? Dizem que haviam casas, essas muralhas eram de uma espessura tão grande que haviam casas construídas em cima da muralha, né? Tamanha era a espessura e a força ali daquela muralha. Aí depois vem na ordem, né, a chuva de pedra que nós comentamos aqui também, que é outro fenômeno sobrenatural. Meu Deus. Deus manda ali uma chuva de granizo, né, que sai e o granizo cai só na cabeça do exército inimigo, não cai em ninguém em Israel, né? É algo sobrenatural de Deus. E aí depois vem o sol parando. Josué ora e o sol para, né? E ele fala, né? Sol detente em Gibeão, lua no vale de Ajalon, e o sol para e ele ganha tempo ali para vencer aquela batalha, né? Eu estava comentando numa palavra sobre a juíza Débora, né? Que ali naquele canto de Débora tem aquela questão que as estrelas, né, as estrelas lutaram. Olha que coisa de doido. As estrelas lutaram. Então, eu estava dizendo que o céu se movimenta. O céu se movimenta. E se for necessário que o sol pare, Deus para o sol. Desde que você esteja na batalha, esteja com Deus,
se for necessário, Deus vai fazer. Não, Deus parou, foi a terra, não foi o sol, e não sei o que. Não importa, se Deus parou a terra e o sol, todo mundo soube ali que era o sol que tinha parado. E foi daquela forma que Deus fez. Mas por quê? Porque de fato Deus enxerga. Quando eu estou na batalha, como você disse, Deus entra junto com a gente na guerra, né? Então, essa é outra curiosidade do livro, né? Esses 4 sinais aí, da água, da muralha, do sol, da chuva de pedra, é Deus, Senhor da criação, movendo, né, a criação para beneficiar os filhos dele, para cumprir a promessa dele na vida dos seus filhos. Em Josué, a gente conquista a terra, vê o povo conquistando a terra prometida, né? Ou seja, os exércitos vão avançando e conquistando territórios em Josué. Em Atos, a igreja vai conquistando território, né? A igreja vai salvando vidas e conquistando território, né? Eu amo uma frase, que é essa frase de tipo assim, esvaziar o inferno e encher o céu, né? Então assim, então é a conquista dos territórios, tanto em Josué quanto em Atos. E engraçado que por uma coincidência santa, lá em Josué tem um versículo sobre salvação, né? ou sobre salvação, ou sobre servir a Deus, e em Atos tem um versículo, e eles podem ser combinados, né? Em Atos diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E em Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fantástico, chega a ser poético isso, né, Bispo? Exatamente. É aquilo que nós comentamos no início do nome de Josué, né? Que é o mesmo nome de Jesus, é o nome hebraico de Jesus, e essas semelhanças, né? Josué está entrando na terra prometida. A promessa de Deus para nós hoje é essa: nós vamos sair do Egito, que é o mundo, talvez vamos passar muitas vezes pelo deserto como lugar de aprendizado, de ensinamento, mas nós vamos entrar na terra prometida, que eu divido em 2 grandes promessas de Deus, né? A primeira, a maior de todas, é a promessa da vida eterna, da salvação, mas Jesus também prometeu vida e abundância aqui na terra. Então nós vamos ter essas 2 promessas se cumprindo. Bispo, tem uma coisa muito interessante. Lá em Cades Barnea, quando Deus manda o povo espiar a terra e tal, Moisés envia 12 homens. Dos 12, 10 volta falando mal, 2 manda falando bem, né? E aí eu vejo uma coisa interessante quando a gente olha para o livro de Josué. Quando Josué foi mais inteligente, né? Quando ele manda espiar Jericó, né? Ele não manda só 2. Ele só manda 2, e aí escondido ainda, ninguém está sabendo dessa história, ele manda 2, ele escolhe só 2. Interessante, primeiro que 2, porque pode simbolizar justamente os 2 que falaram a linguagem correta, né? Um símbolo, né? Mas também essa ideia de que ele mandou os 2 como de fato escondidinho ali e tudo mais e tal. O que você acha dessa ideia aí? Exatamente, é isso mesmo. Ele falou: poxa, eu não vou cometer o mesmo erro de novo, né? Eu já aprendi com o meu líder me ensinou, não vou mandar 12 espias, não preciso, vou mandar 2 aqui, que está bem alinhado aqui comigo, né? Vou escolher a dedo aqui. Eu não quero que você vá lá falar se vai dar para entrar, se não vai. Você está indo lá só para estudar a cidade e trazer para mim como que é. Você vai trazer fatos, você não vai trazer conclusões, né? Outra curiosidade aqui que eu queria trazer, Bispo Nildo, a gente falou muito de Josué, mas eu acho que Caleb merece um destaque também nesse livro. Vamos falar de Caleb, com certeza. E Caleb está destacado aqui no capítulo 14, quando ele vai tomar posse ali da terra dele, né, da herança dele, que é Hebron. E ele fala lá no versículo 11, né? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar, né? Então, esse versículo aqui também tem muita revelação nele, né? Primeiro, com certeza. Depois de 45 anos, Caleb tem a mesma força, né? Como que o tempo, tem gente que fala assim: mas passou muito tempo, eu não tenho mais aquele ânimo, eu não tenho mais aquela força. O tempo não é desculpa para você perder a sua força, perder a sua energia. A sua força está em quanto você crê na promessa de Deus, enquanto
É a promessa de Deus que nos sustenta, não é o tempo, não é a nossa juventude, o nosso vigor, né? É a palavra de Deus, né? É o texto lá de Isaías, né? Os jovens se cansam e se fatigam, os velhos exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Quando você está esperando em Deus, sua força é renovada, né? E Caleb está tão forte ali, e ele fala assim, eu estou forte para ir para a batalha e para voltar da batalha, né? Meu Deus. São duas forças que nós temos que ter. A primeira é a fé para entrar numa batalha. Tem gente que não tem nem a primeira força, né? Não está nem disposto a entrar na batalha, a lutar. E a segunda força é a força para sair da batalha, é a força para sair com a vitória, né? Eu entrei na batalha e eu vou até o fim, eu vou até a vitória chegar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? Isso é até o fim, não é desistir, né? Uau, que exatamente. Fantástico. Isso, quanta coisa, quanta riqueza que a gente tratou aqui. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas com certeza têm uma visão maravilhosa desse livro. Mas eu gostaria que a gente fizesse uma coisa agora. Eu gostaria de abrir essa tela aqui, deixar só você aí, e aí você vai trazer uma palavra final de oração para essas pessoas, né? Algo, se quiser usar um contexto do próprio, um texto até do livro de Josué mesmo, mas eu quero que você traga uma palavra, ore com as pessoas e eu vou voltar no final para a gente se despedir, tá bom? Tá bom. Bom, você que acompanhou aí esse estudo, né, do livro de Josué, e eu quero dizer para você, da mesma forma que Josué tinha promessas de Deus na vida dele, você também tem promessas na sua vida. Você tem situações, circunstâncias que Deus prometeu para você, que Deus falou com você, e talvez você está aí desacreditado, né, vivendo talvez um momento de desânimo, de não acreditar. Josué teve tudo para desistir, ele teve que andar 40 anos com aquele povo ali murmurando no deserto, ele teve que enfrentar várias adversidades, e muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos adversidades assim, batalhas, e isso tende a nos fazer desanimar, a nos fazer desacreditar da promessa de Deus. Mas eu quero te dar essa palavra hoje: confie em Deus, põe o pé, pisa o Jordão, né? Eu lembro dessa frase na minha conversão, meu pastor falava muito isso: pisa o Jordão, irmão, pisa o Jordão. O que é isso? Quando você está em dúvida, quando você está receoso de uma conquista, né? Pisa o Jordão, mesmo que as águas ainda não se abriram, mesmo que você ainda não está vendo a possibilidade da sua vitória. Quando você pisa, quando você põe o seu pé, quando você decide, como Caleb, né? Eu falei sobre Caleb durante esse estudo, né? Caleb, ele estava pronto para entrar na guerra e para voltar da guerra, né? Quando você decide entrar na batalha, Deus vai junto com você. E Ele luta com você as suas batalhas, Ele luta com você as suas guerras, e Ele te leva a vencer, Ele te leva a conquistar. Então creia nisso de todo o seu coração, né? Você vai lutar aí as suas batalhas, e Deus vai te levar a vencer cada uma delas, em nome de Jesus. Quero orar com você, quero declarar a bênção de Deus aí sobre a sua vida. Senhor, eu oro agora por cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor, e eu te peço, Pai, coloca a tua mão de poder, de graça, de vitória, de milagre, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um possa alcançar as promessas, que nós possamos, como Josué, nos consagrar, nos santificar, buscar o Senhor, ouvir tua voz e ir enfrentar cada batalha, cada adversidade das nossas vidas. E eu creio, Senhor, na tua vitória, eu creio na tua promessa se cumprindo na vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aquele que está passando uma batalha na família, na vida financeira, profissional, no ministério, aquele que está pensando em desistir, Senhor, renova a força. Pai, abençoa aquele que está lutando por um filho, pela filha, pela família. Senhor, coloca a tua mão, aquele que está com uma enfermidade, traz o teu milagre, a tua vitória, em nome de Jesus. Nós te damos graças, obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa. Abençoa, Pai, com o teu poder, cada vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que poderoso, muito bom, muito bom.
Bispo Cristiano, muito obrigado pela tua participação. Fizemos um tour maravilhoso por esse livro da conquista, o livro de Josué. Obrigado pela tua participação e eu tenho certeza que esse projeto vai abençoar muitas pessoas e você faz parte dele. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Bispo Nilton, pelo convite. Foi uma honra. Conta comigo sempre aí. Espero em breve poder te visitar aí em Boston. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Fica na paz. Tchau, tchau.